Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração focada aqui com a gente. Hoje o nosso olhar vai para um conjunto de materiais sobre a organização Embaixadores do Rei. Especificamente, a gente vai olhar para as tarefas de 4 a 7, de um manual de estudos recente, a quarta edição de 2024. O que chegou para a gente foi um material bem interessante. É um texto de estudo que mistura doutrina, história e, olha só, até regras de conduta para esportes. Vai desde a origem da organização lá nos Estados Unidos, passando pelas raízes históricas dos batistas, até chegar no plano de salvação, e tem também um modelo de prova para a classe de escudeiro, o que já dá umas pistas, né? Então a nossa missão aqui é bem clara, destrinchar esses conteúdos, tentar pegar os pontos principais, sabe? Entender a lógica, os princípios e a história dessa organização cristã para meninos e jovens, pelo menos como está apresentado aqui nessas fontes que a gente recebeu. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Perfeito. E acho que o mais bacana vai ser justamente conectar essas pontas, né? Que parecem meio soltas de início, tipo, o que uma regra de futebol tem a ver com a história batista lá do século XVII, ou com a doutrina da salvação. A ideia é buscar essa coesão na análise, né? Para mostrar a visão que os próprios materiais querem passar sobre o que é ser um embaixador do rei. Excelente ponto de partida. Então vamos direto para a primeira área, que está na tarefa 4. Essa é a conexão que, confesso, me surpreendeu um pouco. Esporte e formação de valores cristãos. O material basicamente diz que o desenvolvimento físico e o espiritual moral andam juntos ali. Exatamente. E eles estruturam isso de um jeito bem prático, com as tais 4 regras do R nos esportes. A primeira regra é ser honesto. Eles usam Efésios 4, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aplicando ao esporte é direto. Jogo limpo. Sem discussão. O material até enfatiza assim que é melhor perder jogando limpo do que ganhar trapaceando ou enganando. Honra acima do resultado. E é interessante que conversem justo pela honestidade, né? Porque no esporte competitivo, a gente sabe, às vezes aquela malandragem, o jeitinho, é quase visto como parte do jogo, uma habilidade. Aqui não, a postura é bem radicalmente oposta. Integridade primeiro. Sem dúvida. E a segunda regra meio que complementa isso. Guardar os lábios. A base é Efésios 4:29a. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Isso inclui, evitar palavrão, xingamento, ofensa, nem zoar o adversário ou o colega de time e nem usar o nome de Deus em vão no calor do jogo. A orientação é para usar a palavra para edificar, para construir, mesmo ali na tensão da competição. Entendi. Então não é só controlar a ação, tipo não roubar no jogo. É controlar a boca também? Faz todo sentido. E qual é a terceira regra? A terceira é perder sem se zangar. O texto busca apoio em Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O foco aqui é total no autocontrole emocional. É sobre ter humildade, lealdade, mesmo quando perde. O manual diz para manter a calma, reconhecer o mérito de quem ganhou e, principalmente, perder com dignidade. Nada de chilique, sabe? Ou ficar culpando os outros. Essa talvez seja uma das mais difíceis na prática, você não acha? A cultura da competição muitas vezes é ganhar a qualquer custo e a derrota vira quase humilhação. Essa regra vai totalmente na contramão. Pede uma maturidade emocional bem no momento da frustração. É pesada. É um ponto alto de exigência de caráter, com certeza. E a quarta regra fecha esse ciclo olhando para o time. Trabalhar em equipe. Eles citam Filipenses 2.4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A ênfase total é na cooperação, em valorizar o grupo mais do que o destaque individual. O espírito de equipe vira quase uma expressão de respeito mútuo, essencial para o time funcionar bem e até para o testemunho do grupo, né? Então, o que fica muito claro nesse bloco é como o manual pega algo super comum na vida dos meninos, o esporte, e transforma numa arena para praticar princípios cristãos. E aqui é onde fica bem interessante para mim. Não são só regras de boa educação, é uma tentativa clara de conectar cada coisinha ali no campo, cada atitude, com o ideal maior. Com o tal refletir o caráter de Cristo, como o texto mesmo fala. É uma pedagogia muito, muito pé no chão.
Precisamente. A mensagem implícita é forte. A fé não é só para dentro da igreja ou para o estudo bíblico, ela tem que vazar para todas as áreas da vida, até para o jogo, para a competição. E essa formação de caráter está dentro de uma história maior, né? Que é o que a Tarefa 5 começa a contar pra gente. Como é que essa organização nasceu? O ponto de partida, segundo o texto, é bem humilde. Lá em 1883, em Owensboro, Kentucky, nos Estados Unidos. Um grupinho de meninos de 12 a 14 anos. Eles se reuniam para estudar sobre missões cristãs e para orar pelos missionários que estavam fora. O texto até menciona que eles juntaram dinheiro para ajudar uma missionária famosa na época, a Lottie Moon, que estava na China. Esse começo informal parece ter sido a semente, né? Mas a fundação oficial mesmo veio só umas décadas depois. O manual detalha que em outubro de 1907, a União Feminina Missionária, a AWM, né, o braço missionário das mulheres na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, formou um comitê. A ideia era criar um programa missionário organizado para os meninos. E duas mulheres foram chave nisso, Fanny Heck e Elizabeth Briggs. E o nome Royal Ambassadors, Embaixadores do Rei, foi sugestão de Elizabeth Briggs. Parece que ela ouviu uma música, The King's Business, O Negócio do Rei, numa conferência missionária em Asheville, na Carolina do Norte, e achou que tinha tudo a ver. A ideia pegou, o nome ficou, e a organização nasceu oficialmente em maio de 1908. A primeira unidade local, que eles chamam de embaixada, foi na primeira igreja batista de Goldsboro, também na Carolina do Norte. Deram o nome de Embaixada Carrie Newton. E pelo visto a ideia pegou rápido mesmo, né? O material mostra um crescimento bem expressivo para a época. Já em 1909, um ano depois, tinham 45 embaixadas. E aí, 6 anos depois, 1915, já eram 500 unidades, com uns 4.500 meninos participando. Eles até lançaram revista própria, a Ambassador Life, em 1919, que chegou a tirar 35 mil exemplares. Nossa, são números bem grandes para o começo do século XX. O que será que explica essa adesão tão rápida? É uma ótima pergunta. O material não entra muito nas causas, mas a gente pode imaginar algumas coisas, né? Primeiro, aquele período pós-guerra civil nos Estados Unidos teve um reavivamento religioso, um fervor missionário grande em várias igrejas. Depois, a estrutura da WMU, que já era uma organização forte, deu um super apoio, uma capilaridade. E talvez a própria proposta, né? Aventura, propósito, essa identidade de embaixador do rei, deve ter sido muito atraente para os meninos daquela idade, numa época em que não tinha tanto programa estruturado para jovem assim. Essa história de crescimento também teve suas idas e vindas na gestão, né? O manual menciona que em 1997, a responsabilidade passou para a Junta de Missões Norte-Americanas, a NAMB, que é o órgão da Convenção Batista do Sul focada em missão dentro dos Estados Unidos e Canadá. Foi uma tentativa de organizar. Só que em 2012, a WMU, a União Feminina que criou tudo lá no começo, retomou a liderança. O texto dá a entender que essa volta às origens foi para reforçar o foco missionário principal e garantir que o programa continuasse firme. É fascinante observar essa dinâmica, né? Começa quase que espontâneo, aí cresce rápido num certo contexto, com o apoio de uma estrutura, e depois vai se adaptando, se realinhando ao longo de mais de 100 anos para tentar manter a relevância e o propósito original. Mostra uma certa resiliência da instituição. Sem dúvida. E para a gente entender bem essa missão e esse propósito que a gente está falando, é fundamental olhar para as raízes da denominação, que é o que a Tarefa 6 faz. A história dos batistas. Essa organização não nasceu do nada, né? Ela está fincada numa tradição bem específica. Exato. O manual joga a gente lá para o século XVII, na Inglaterra. O clima era de conflito religioso depois da Reforma, e os batistas surgem como um grupo que discordava da Igreja Anglicana, a igreja oficial do Estado. Eles queriam mais liberdade religiosa e, por isso, acabaram sendo perseguidos. Os pioneiros que o texto destaca são John Smith e Thomas Helwys. Eles teriam formado a primeira igreja reconhecida como batista por volta de 1609, talvez ainda exilados na Holanda para fugir da perseguição na Inglaterra.
E uma coisa central desde o comecinho era o batismo só de quem já tinha idade para declarar fé conscientemente, o chamado batismo de crentes, e não o batismo de bebês, que a igreja oficial praticava. Só isso já era um desafio enorme para a ordem da época. Mas o material dá um destaque especial para o Thomas Helwys. Ele toma uma decisão bem corajosa. Volta para a Inglaterra por volta de 1612, mesmo sabendo que era arriscado. E não só volta, ele publica um livro com um título que já era uma provocação: Uma breve declaração sobre o mistério da iniquidade. E nesse livro, ele faz algo ainda mais ousado. Sim, ele dedica o livro ao rei Tiago I, e nessa dedicatória ele solta uma frase que era quase impensável. O rei é um homem mortal e não um deus. A mensagem era direta. O poder do rei é terreno, é limitado, não manda na consciência religiosa das pessoas. Helwys defendia com unhas e dentes a liberdade de consciência e o que a gente chama hoje de separação entre igreja e Estado. A ideia de que o governo não se mete na fé pessoal e a igreja não usa o poder do Estado para impor nada. Hoje talvez seja difícil a gente ter a dimensão do quão radical era essa ideia no século XVII, né? O rei era visto como escolhido por Deus e a unidade religiosa era considerada a chave para a estabilidade do país. Defender a liberdade de consciência individual, até para quem pensava diferente dele, era revolucionário mesmo. E a sociedade já toda custou caro. Como o manual conta, Helwys foi preso por causa das suas ideias e, acredita-se, morreu na prisão lá por 1616. Mas a igreja que ele ajudou a fundar em Spitalfields, em Londres, sobreviveu. E as ideias dele sobre liberdade religiosa, sobre a autoridade da Bíblia acima da tradição, viraram pilares do movimento batista. É uma história de convicção muito forte, né? De pagar o preço pelo que se acredita. O texto até ressalta que, mesmo com a perseguição, os batistas foram se espalhando e mantendo esses princípios, como o batismo por imersão, o mergulho completo na água, simbolizando morrer e ressuscitar com Cristo, e, fundamentalmente, essa defesa firme da liberdade de consciência. E essa herança não ficou só na Inglaterra ou nos primeiros séculos. O manual traz dados da Aliança Batista Mundial, que é uma associação global fundada em 1905, em Londres, mas que hoje tem sede nos Estados Unidos. Pelos números que eles citam, essa aliança junta mais de 51 milhões de membros batizados em umas 176 mil igrejas pelo mundo todo. Se a gente junta isso tudo, a gente percebe como aqueles princípios lá do Helwys, liberdade religiosa, fé pessoal, autoridade da Bíblia, não são só fatos históricos. Eles meio que formaram o DNA dessa tradição, sabe? E continuam inspirando esse impulso missionário forte que a gente vê em organizações como os Embaixadores do Rei. A ideia de levar uma mensagem baseada na convicção de cada um e não na força do Estado está bem enraizada nessa história toda. Essa conexão histórica é fundamental, sem dúvida. E no coração dessa identidade batista e da própria missão dos Embaixadores do Rei, como o material desenha, a gente encontra o que a tarefa 7 apresenta como o suprassumo da mensagem a ser vivida e anunciada, o plano de salvação. Então, o que tudo isso significa em termos de crença fundamental? Qual é a base teológica que segura tudo isso? O texto organiza o plano de salvação em 4 pontos principais, e cada um vem com versículos bíblicos para justificar. O primeiro é a afirmação geral de que todos são pecadores. A referência principal é Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso já estabelece a condição humana básica. Estamos separados de Deus por causa do pecado e, por isso, todo mundo precisa de uma solução, de salvação. Certo. E o segundo ponto vem direto do primeiro. Se todos pecaram, então todos estão perdidos sem Cristo. O versículo citado é João 3,36, que fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É uma afirmação bem direta sobre as consequências eternas de aceitar ou rejeitar o que Deus oferece através de Jesus. Cria um senso de urgência, né?
Exato. Aí, diante desse diagnóstico, pecado universal e suas consequências, o terceiro ponto apresenta a solução de Deus, o plano de Deus para salvar. E aqui a referência a um dos versículos mais famosos da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O foco total é no amor de Deus como a causa e no sacrifício de Jesus como o meio para a salvação. É a boa notícia principal do Evangelho. E, para fechar, o quarto ponto responde à pergunta, tá, e diante disso tudo, o que o pecador deve fazer para receber essa salvação? O manual lista 3 ações principais. A primeira é arrepender-se dos pecados. Cita Atos 3,19, que chama para arrependimento e conversão para que os pecados sejam perdoados. Arrependimento aqui é entendido como mudar de ideia, mudar de direção, se afastar do pecado, né? A segunda ação é ter fé em Cristo. A base é Atos 16:31, aquela resposta de Paulo e Silas para o carcereiro lá em Filipos. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. A fé aqui é apresentada como a confiança pessoal em Jesus, acreditar que o que ele fez é suficiente para salvar. Não é só acreditar que ele existiu, é confiar nele para a vida eterna. E a terceira ação, que talvez seja o lado externo da fé interior, é confessar a Cristo publicamente. A referência é Mateus 10, versículos 32 e 33, onde Jesus fala sobre confessar ele diante das pessoas. Isso sugere que a fé de verdade acaba se mostrando para fora num reconhecimento público de Jesus como Senhor e Salvador. Exatamente. Arrependimento, fé e confissão são apresentados como a resposta humana que Deus espera para o plano dele. Fica muito claro, então, como esse plano de salvação é colocado ali no material como o núcleo mesmo da identidade da missão do embaixador do rei. A ideia central parece ser que eles são chamados não só para crer nisso, mas para viver de um jeito íntegro que mostra essa crença, lembra das regras do esporte, por exemplo? E o ponto crucial, para serem embaixadores, representantes que anunciam essa mensagem de salvação para outros. Esse pacote teológico dá tanto a motivação, o amor de Deus, quanto a tarefa, compartilhar a mensagem. Perfeito. É o porquê e o quê da missão deles, pelo menos como está descrito nessas fontes que a gente analisou. Bom, fizemos um caminho bem interessante por essas tarefas do manual, hein? Recapitulando rapidinho. A gente começou vendo como regras bem práticas, até no esporte, são usadas para tentar formar o caráter. Depois, viajamos pela história da organização lá nos Estados Unidos, desde o começo simples até virar um movimento nacional com suas adaptações. Em seguida, a gente foi mais fundo nas raízes da tradição batista, com aquela ênfase histórica na liberdade religiosa, na convicção pessoal, e por fim, detalhamos o plano de salvação, que é apresentado como um motor teológico e a mensagem central que os membros devem viver e levar adiante. Foi uma análise bem completa do que o material ofereceu, sim. E quando a gente junta todas essas peças, as regras de conduta, a história específica da organização, as raízes da denominação e esse núcleo teológico, surge uma reflexão final, eu acho. Isso levanta uma questão importante. Como é que essa combinação específica de elementos trabalha junto para criar uma identidade e um senso de propósito tão particulares num grupo como os embaixadores do rei? De que forma essa estrutura toda, com várias camadas que a gente viu descrita nos próprios materiais, busca não só informar, mas realmente transformar a vida e a visão de mundo desses meninos e jovens. Pensar sobre essa engenharia de identidade e propósito que mistura o prático, o histórico e o teológico, talvez seja o ponto mais instigante que esses materiais deixam para a gente refletir. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa exploração de hoje. Fica o convite mesmo para pensar sobre como grupos, quaisquer que sejam, constroem e comunicam seu sentido de identidade, sua missão. A gente agradece demais por nos acompanhar nesta análise dos materiais sobre os embaixadores do rei. Até a próxima!